Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe. Estamos mais uma vez por aqui, mais um domingo, na nossa classe Metanoia, e continuamos com nossa série de estudos, Homens como Nós. Desta vez nós vamos falar sobre Noé, pregador da justiça. Mas antes de nós continuarmos com o nosso tema de hoje, vamos orar a Deus para pedir a Deus o entendimento e o Espírito Santo nos guie hoje nessa aula, tá certo? Senhor Jesus, queremos te pedir tua direção, que teu Espírito Santo nos ensine, nos guie no estudo da palavra de Deus nesse dia, que nos dê um domingo abençoado, um domingo cheio de entendimento, e que hoje, Senhor, nessa aula nós possamos entendermos o que tu quer que a gente entenda, os desafios que a vida de Noé traz para as nossas vidas, nós possamos aplicar nesse tempo os princípios de vida que Noé viveu, nós possamos também viver do jeito que ele viveu, sendo um pregador de justiça, um pregoeiro de justiça numa geração malvada. Então nós estamos aqui diante de ti pedindo tua direção. Abençoa a cada aluno dessa classe e toda pessoa que vai conseguir ouvir essa classe de hoje, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos falar sobre Noé. Semana passada a gente falou sobre Enoque, hoje vamos falar sobre Noé. E hoje, o desafio de hoje, o alvo da nossa lição é isso, que nós possamos viver, ter uma vida santa, uma vida diferente no meio de uma geração que não buscava a Deus. Então, nossa lição se encontra, vamos ter alguns textos bíblicos, mas vamos basear nossa lição hoje no capítulo 6, de Gênesis, aonde fala alguns aspectos importantes da vida de Noé. Capítulo 6, versículo 5, diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram malvadas, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. E o Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado e disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas erradas. Então Deus disse a Noé: eu resolvi acabar com todos os seres humanos e os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura e 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço no meio entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Eu vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Olha esse texto maravilhoso. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Deus é um Deus de aliança com pessoas que vivem diferente num mundo de trevas. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de animais e todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme o que Deus tinha mandado.
Então nós vemos aqui a vida de Noé, as características da vida de Noé sendo um diferencial, sendo um homem diferente numa geração perversa, numa geração que não tinha em conta Deus. Noé conseguiu ser uma pessoa diferente. Noé viveu sobre a graça de Deus. E da mesma forma que Enoque, a vida de Noé nos desafia. Deus hoje nos está desafiando a nós vivermos uma vida diferente. Quando nós estudamos essa série aqui, pessoas como nós, elas não eram pessoas diferentes que nós. Eles tinham dois olhos, uma boca, um coração, né? Só que eles, e também é importante entendermos que a geração que eles viviam também era uma geração malvada, uma geração que ia em constante violência, ao ponto que Deus considerou destruir a raça humana daquele momento, porque a maldade tinha chegado lá na presença de Deus, e Deus já não aguentava mais os seres humanos tão malvados, e tudo para onde Deus olhava era violência por aqui, violência por aí, e não somente isso, o homem maquinava hoje a violência de amanhã. Imaginem isso, irmãos. Então Deus decidiu que isso não iria acontecer mais. Mas como Deus é um Deus de justiça, Ele viu na terra e achou um homem que era conforme o seu coração. E achou um homem que se conduzia, que Deus se agradava daquele homem. Então Deus, que é um Deus justo, Ele não iria destruir o justo com o pecador. Então o que Deus fez? Deus mandou Noé fazer uma barca e para acabar com aquela geração malvada e repovoar a terra com pessoas justas. E essas pessoas vinham da família de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tinha a sua esposa e cada um desses filhos tinha uma esposa. Aí Deus falou com ele: eu vou destruir tudo o que tem vida, porque há muita maldade, mas eu vou fazer uma aliança com você. Veja como Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, que faz aliança com os homens que conseguem viver uma vida diferente. E Noé, Deus viu para a terra e não achou ninguém. Mas é como se no meio da escuridão, Deus viesse para a terra, olhasse para a terra e ele olhasse uma luz que brilhava no meio das trevas. É assim que Deus olha a vida dos homens que se conduzem retamente diante de Deus. Ele vê o mundo cheio de escuridão, mas vê uma luzinha lá. Deus queira que quando Deus olha aqui para o Ipicepe, Ele veja, quando Deus olha assim para a primeira igreja na vila do Ipicepe, Ele veja muitas luzes, Ele veja muitas luzes brilhando de uma vida santa e agradável diante da sua presença. Porque quando nós comparamos a vida de Noé, sendo Noé igual que nós, e nós comparamos a geração de Noé com a nossa geração, Noé viveu nessa geração e foi desafiado a viver nessa geração. Mas vamos parar para pensar um pouco e entendermos o seguinte: será que a maldade é do mesmo tamanho? Ou a maldade está em crescimento? Evidentemente a maldade vai em constante evolução. A maldade tem se aperfeiçoado, tem formas mais terríveis de fazer maldade. O pecado vai se aperfeiçoando, a prática do pecado com os dias. E então nossa geração é cada vez mais pior, mais longe da vontade de Deus. Então, portanto, a humanidade está vivendo a escuridão. Mas Noé conseguiu ser diferente. Então Deus disse: eu não posso destruir esse homem juntamente com os pecadores. Eu tenho que salvar eles, porque Deus é um Deus justo. E Deus disse: olha, eu vou destruir todo, mas vou fazer uma aliança com você, porque você tem achado graça diante dos meus olhos. Noé se comportava bem, assim as coisas, uma vida autêntica de servo de Deus, entendeu? Então Noé, no meio de uma geração perversa, ele conseguiu agradar a Deus, porque Noé viveu, em primeiro lugar, sobre a graça de Deus. Noé viveu sobre a graça. Nós sabemos que Deus mostrou a graça para Noé, e Noé conseguiu viver conforme essa graça que Deus ofereceu para ele. Noé entendeu essa graça. Essa graça é uma graça que transformava a vida dele, transformava ao ponto de ele ser uma pessoa diferente de todos os que viviam do seu tempo, né? Uma graça que conseguiu salvar ele. Deus prometeu uma aliança para salvar ele, porque a graça o guiou nesse tempo. Noé também conseguiu viver baixo a direção de Deus. Deus disse para Noé que Noé fizesse uma barca dessa maneira e dessa maneira e dessa maneira, deu as medidas, as indicações, os animais que ia colocar dentro. Noé fez o que Deus mandou
enquanto o que tinha a ver com a construção da arca, que iria salvar ele, as espécies de animais, e repovoar a humanidade. Então Noé também se viveu conforme a direção de Deus, sabendo que vinha um juízo de parte de Deus para aquela geração. E mesmo assim ele continuou o trabalho. Agora, o curioso aqui é que naquele tempo não chovia do jeito que agora chove, né? Só subia um vapor e regava a terra. Pelo menos não chovia assim, daquele jeito. E um homem dizendo que ia vir um dilúvio, evidentemente ia ser uma loucura no meio de um tempo desse. Mas Noé continuou fazendo aquele laborioso trabalho de fazer a arca. E veja, ele tornou essa barca uma convicção do que ele acreditava. Porque ninguém que não acreditasse iria fazer uma barca no lugar que não chovia. Mas ele acreditou, mesmo não tendo nenhuma expectativa do que iria acontecer, mas ele acreditou em Deus, o que mostra que é convicção de vida. Mesmo que o mundo se abalance em contra das nossas vidas, mesmo que as ideologias estejam hoje governando a mente das pessoas, nós temos que marcar uma diferença e fazer das nossas vidas como se fosse uma barca. Hoje essa barca sigue estando em pé, chamando as pessoas, porque vem um juízo no final. Quando Deus aparecer com Jesus em glória, vai haver um juízo que vai destruir os pecadores, e Deus vai fazer também do mesmo jeito. E Jesus também falou desse iminente juízo que viria sobre o mundo. E ele comparou os dias de Jesus com os dias de Noé. Porque como nos dias de Noé, eles se casavam, se davam em casamento. É mau casar e dar-se em casamento? Claro que não é mau. O que o autor, Jesus, está tentando referir aí, é que essa geração estava com sua vida. Eles continuavam com sua vida de deleites, com sua vida de prazer, de pecado, e não tiveram em conta Deus. Mas Noé foi diferente, porque ele teve convicção do chamado que Deus fez. Deus chamou ele para salvá-lo, mas ele teve que construir a arca da sua salvação. E para isso precisava acreditar. E se enfrentar às possíveis burlas, às possíveis palavras ofensivas de chamar ele de louco. E evidentemente essa geração não entendeu, porque não estava ligada com o reino dos céus. Aquela geração estava ligada com as coisas da terra. E eles estavam na sua vida. Eles iam na vida, se casando, se dando em casamento, tomando, bebendo, fazendo, numa vida libertina, aperfeiçoando o pecado. E evidentemente não estavam ligados com as coisas celestiais, com os sinais. Mas Deus achou um homem com o qual ele podia ter uma comunhão e falar e comunicar a seus servos, os profetas, o que iria vir. E Noé achou graça. Noé, ele viveu sobre a direção de Deus enquanto obediência, porque ele obedeceu não somente a forma de como ele iria fazer a barca, também obedeceu tudo o que Deus falou para ele. Ele fez daquela forma, de maneira pontual. Noé não somente viveu sobre a graça de Deus, e não somente foi um homem que viveu sobre a direção de Deus. Noé também, pela sua vida, Deus conseguiu fazer um pacto com o homem. Veja que quem propõe o pacto é Deus, fazendo um pacto com o homem falho. E é tão falho que depois do dilúvio nós vemos que Noé tomou cachaça lá e ficou ébrio, ficou bêbado, e bem, aí o homem falhou, né? Porque o homem é falho. Mas Deus propõe um pacto com o homem, de salvar a humanidade, salvar a raça humana, né? E Deus fez um pacto, e Noé viveu sobre esse pacto, obedeceu a Deus. E em Hebreus, que nós falamos da semana passada, onde fala da galeria dos homens de Deus, Noé é tido como um homem, considerado como um homem de Deus. E eu creio que o Espírito Santo deixou isso aí, ressaltou essa palavra ali, para que nós possamos utilizar a vida de Noé como um exemplo para nossas vidas. Então Noé viveu acreditando nas promessas desse pacto. Noé viveu abaixo da direção de Deus, e Deus fez um pacto com ele para salvar a humanidade. É importante porque nossa aula de hoje é Noé, pregador de justiça, né? Ou pregoeiro de justiça. Mas tem um texto aqui em Pedro, vamos lá examinar ele. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5,
acredito que seja aí, que fala de Noé como pregador da justiça, né? Noé, pregoeiro ou pregador de justiça. Em 2 Pedro, aqui está, 2 Pedro capítulo 2, versículo, 2 Pedro capítulo 2, no versículo 4, diz assim: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Então Deus não deixou também escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, pregador da justiça e pregador do que todos deviam obedecer a Deus. Então, durante muitos anos, não sei se você tem escutado os pregadores quando falam sobre o capítulo 6 de Gênesis, sobre o dilúvio, falando que Noé pregava e dizia para as pessoas se salvar. Mas realmente, veja, a Bíblia não ensina isso. No capítulo 6, no versículo 20, no versículo 17, veja o que diz: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. E Deus diz: faça uma barca, uma grande barca, que eu vou salvar você, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Nunca Deus quis salvar ninguém daquela geração, porque aquela geração era perversa. Então os pregadores, você tem ouvido muitas vezes, Noé pregava e dizia para as pessoas entrarem na barca. Negativo. Quando a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça, está se referindo com sua vida e com aquilo que Noé tornou uma convicção: fazer uma barca no meio de um tempo que não chovia e de uma geração perversa. Nós podemos fazer a diferença. Então Noé pregava a justiça com a sua vida, Noé pregava com sua fé e vivendo baixo a direção de Deus. Que Deus nos abençoe. Um feliz domingo para todos. Falo para vocês o pastor Joyce Sanches. Graça e paz.